Mais uma aula de informática para a nossa playlist VUNESP 2019. Estamos no segmento Ministério Público de São Paulo. É uma playlist dentro da outra playlist. Para quem não entendeu ainda, pessoal, a gente começou há alguns meses uma playlist focada em provas da VUNESP. Essa playlist será contínua durante o ano inteiro e deve entrar até 2020. E quando abre um concurso, a gente dedica parte dela para esse concurso específico, que é o caso do Ministério Público de São Paulo. Já gravamos algumas aulas dentro desse curso focadas nesse edital aqui. Esse material que está aqui no fundo da tela é o material que eu deixei para download, as 48 questões, para a gente acompanhar essa correção, né? Essa parte da playlist. Se você tentou fazer essa questão, muito provavelmente você teve dificuldade. Não por questões de conhecimento, mas porque a questão estava com erro. Um errozinho aqui nesses sublinhados. Faltou alguma coisa que, para variar, o estagiário, na hora de editar aqui, cortou alguma coisa. Então, já corrigi e eu percebi isso em 3 questões de Word que trazem esse tipo de formatação. Subscrito, sobrescrito, sobrescrito, né? Subscrito. É uma questão, assim, um detalhe muito pequeno e a pessoa que edita não tem esse conhecimento. Então, eu tive que revisar, corrigir e subir novamente para o site. Esse material é gratuito, então se você baixou, volta lá, baixa novamente, que ele está corrigido e agora com o número de página. Aproveitei que eu tive que dar uma parada para revisar, inserir número de página. Isso aqui vai ajudar a gente a navegar no material. E caso você já tenha impresso, sem problema, são apenas 3 questões, você anota ao lado aqui, ó, as correções e mantém seu material impresso aí. E anota o número de página do lado também, que vai ajudar muito na navegação, porque a partir de agora eu vou fazer assim, ó, vai lá na página tal, aí você estiver utilizando o computador, você digita, página 22, por exemplo, já pula para essa parte aqui de Excel. Ah, vamos voltar para a página 8, tá por aqui. E na lateral também você navega facilmente. Essa aqui é a grade completa que a gente está trabalhando, vamos passar a pedido dos alunos, a gente vai passar o curso completo aqui no canal. E esse é o material para download, lá no site, fabianoabreu.com. Se você baixou, baixa de novo, porque estava com erro. Se não baixou, aproveita. Esse material ele tem 48 questões, todas da VUNESP, todas atuais e todas focadas na grade MPSP. Aqui nesse blocozinho aqui, ó, 5 questões de cada matéria, com exceção de internet, que tem 4, e 19 questões sortidas, que vai misturar de novo Windows, Word, Excel, PowerPoint, nesse outro grupo aqui de 19 questões, todas com gabarito. Tá aqui, só baixar e acompanhar a gente. Guia download do site fabianoabreu.com. É aqui, ó, para quem não conhece, fabianoabreu.com, guia download, só rolar aqui até embaixo. Aproveita, pessoal, baixa esse aqui, ó, material sobre o Word, impressão, material bem pontual, principalmente para a VUNESP. Baixa ele aqui para você dar uma melhorada aí na questão de impressão, intervalo de páginas e outras variáveis da matéria. E a sua matéria específica para essa playlist está aqui, ó, questões MPSP VUNESP 2019. Só clicar e baixar. Vai abrir uma janela aqui do lado, você clica em download, salvar arquivo, né? Salvar arquivo, e já vai estar salvo aí no seu navegador. O meu já está pronto. Vamos lá para a correção, então. Vou começar nessa questão aqui na página 8, então. Se você não baixou, dá um pause, baixa lá para você acompanhar aqui. Se tiver impressora do lado, imprime também para já ir rabiscando isso aí e tirar o maior proveito possível. Estudo ativo, não fica só assistindo a aula, não, que não é por aí, não. Tem que interagir com os estudos para fixar e revisar principalmente. Vamos lá, então, sem muita delonga. Observe o texto e as respectivas marcas de parágrafos e formatações presentes em um documento do Microsoft Word 2010 em sua configuração original. Aqui entrou uma palavra muito cobrada pela VUNESP, marcas de parágrafos. O que é isso? Vamos lá no Word, já está aberto aqui com essa questão para a gente testar. Marcas de parágrafo, pessoal, está aqui na guia página inicial, grupo parágrafo, é esse aqui mostrar tudo, ó. Mostrar tudo, tecla de atalho, Ctrl mais asterisco para habilitar. Mostra, vamos lá, vamos parar o mouse aqui, ó. Mostra marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos. É isso aqui então. Aqui já está habilitado, está mostrando aqui essas marcazinhas de parágrafo. Quando eu desabilito, elas somem. Então a questão citou isso aqui no início dela. Vamos continuar a leitura. Observe as respectivas marcas de parágrafo. Word 2010, configuração original, beleza, observamos aqui. Habilitada então a marca de parágrafo, a gente vai ter
essas marcas aqui, pediu para observar, né? A questão pede para observar, a gente observa e segue aqui lendo o que a questão vai pedir. Após selecionar todo o texto, o usuário executou o comando de conversão de texto em tabela. Está lá no edital falando sobre tabelas, bem lá, Word 2010, tem um itemzinho lá, tabela, é isso aqui. Assinale a alternativa que contém as palavras que permanecerão juntas em uma mesma célula na nova tabela. Essa questão foi bem simples, mas ela já apareceu em outras ocasiões pela própria VUNESP, um pouco mais rebuscada. Eu vou variar um pouquinho então essa correção. Vou corrigir agora, mostrar o gabarito, e a gente vai lá para o Word, dar uma breve teorizada nisso e mostrar algumas variáveis disso. Vamos lá. O que vai ficar junto? Primeira coisa, as marcas de parágrafos habilitadas. Deixa eu habilitar aqui, falar em habilitar, vamos habilitar aqui meu esboço. Na hora da prova, pessoal, é isso aqui, ó, caneta em mãos, para você já começar a riscar. As marcas de parágrafos estão aqui, ó. Essa seta, ela significa tabulação, é o tab aqui, ó, do seu teclado. Quando você dá um tab, digita uma palavra, dá um tab, se tiver habilitada a marca de parágrafo, eles vão aparecer dessa forma. Esse outro aqui, ó, aparecendo a notinha musical, ele é o Enter, ele vai quebrar a linha para baixo aqui, ó. Então a gente tem uma marca de parágrafo aqui, outra aqui, ó, uma tabulação, desculpa, uma tabulação aqui, uma tabulação aqui, aqui um Enter. Aqui tem outra tabulação, aqui outra, mais um Enter. Aqui tem pontinhos. O que são esses pontinhos? Vou desenhar do lado aqui, ó, ponto mesmo. Se ampliar isso aqui, você vai ver que são pontos. Cada ponto desse é um acionamento da barra de espaço. Então tem alguns espaços aqui entre as palavras fornecedores e obrigações. Então aqui não tem tabulação, tem espaço. Aqui tem mais uma tabulação. E aqui outro Enter. Fechamos. Após selecionar o texto, então, a pergunta, quais palavras, e converter o texto em tabela, quais palavras permanecerão juntas? Aqui está muito simples, é só você entender que a tabulação separa por padrão e onde não tiver tabulação, ficará junto. Como aqui tem tabulação, vai formar uma célula aqui, ó. Aqui tem uma célula, aqui tem outra célula e por aí vai. Qual palavra que está junta? Aqui tem só espaço, ó, não tem tabulação. Então aqui forma outra célula. Aqui, ó, dessa forma aqui. Então fornecedores e obrigações vão permanecer na mesma célula. A gente já acha o gabarito aqui facilmente. Essa está bem fácil. Letra B, a questão número 7. Agora vamos fazer o seguinte. Vou fechar isso aqui. Tá aqui, ó, letra B, fornecedores e obrigações. Vou anotar aqui meu gabarito, para a gente acompanhar no final, que tem a cada bloco desse de questões, tem um gabarito no final para você conferir. Eu vou anotar aqui para a gente conferir juntos. Vamos dar uma olhada aqui, página 8, questão 7, gabarito B. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora. Nessa correção aqui, eu vou marcar aqui marcas de parágrafo. É isso aqui, ó. O que pede lá a questão? Selecione o texto e transforme esse texto em tabela. Onde fica isso no Word? Recapitulando, guia página inicial, guia inserir, guia layout, ou seja, na faixa de opções tem várias guias. Qual guia vai estar essa questão de tabela? Guia inserir, grupo, tabelas. Aí você clica em tabela aqui, tem uma ferramentinha que chama converter texto em tabela. Quando você clica, ele vai te dar uma opção padrão, que o texto será separado em tabulações. Tá aqui, ó, mas você pode mudar para ponto e vírgula, um outro, se você habilitar aqui, quiser colocar um outro caractere, você pode, mas o padrão é em tabulações. Quando eu der OK, ela vai desconfigurar aqui, porque essa tabulação está muito comprimida para parecer igual ficou na prova aqui, ó. Vai ficar um pouco estranho, tá vendo? Pulou para cá, ó. Eu vou ter que dar uma ajustada aqui para ver se eu consigo chegar a isso aqui, quer ver? Tem que achar as barras de tabulações. Vou fazer melhor. Eu separei uma outra questão. Essa aqui está desconfigurada, essa aqui foi preparada para análise do que vai ficar junto. Já fechamos. Eu vou utilizar um texto de outra questão, que ele está melhor configurado aqui, e vai dar para explicar ainda melhor o que eu quero mostrar para vocês que cai em prova. Já foi perguntado o seguinte, quantas linhas e quantas colunas, quando você converter esse texto aqui para tabela, surgirão? Mesmo raciocínio, você conta as células através de tabulações. Qual que é o segredo aqui, pessoal? O Enter vai quebrar para uma linha de baixo, então vou ter uma linha aqui
outra linha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então já fechamos a quantidade de linhas. Vou até anotar então, 5 linhas. E quantas colunas agora? Aí que vem o pulo do gato. Eu vou mostrar para vocês desenhando, fica mais fácil. E faça isso na hora da prova, pessoal. Não tenham dó de rabiscar. Vou pegar a caneta aqui. Aqui é uma célula. Então você já entendeu o que tem uma célula. Você pega aqui, ó, palavra Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook. Aqui então vai ter uma de fora a fora. COBOL, 6, DB2, AVG Paint. Aqui, ó, pontinhos é só espaço, não é tabulação. Então vai começar a vir uma aqui, ó. Ela vai vir até aqui, ó. Aqui já quebrou, então ela continua também, porque aqui não tem mais nada para frente. Até aqui tá fácil, né? E para cá agora, como a gente faz? Vamos seguindo aqui, ó. Eu venho aqui. E aqui não tem nada, tá vendo? Mas ele vai completar, porque a regra é o número máximo de colunas vai preencher a coluna inteira, a tabela inteira. Então, se tiver uma linha com uma célula apenas, ela toda vai ser preenchida até a quantidade máxima de itens que você tiver na tabela inteira. Então, vai obedecer sempre o maior. A regra obedece sempre o maior. Aqui, então, vai completar. E completa aqui também. Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Já deu Enter aqui, quebrou. Aqui quebrou muito tempo. Porém, tem uma palavrinha aqui ainda, ó, e uma tabulação aqui, ó. Eu vou ter que criar novamente aqui, ó, outra coluna para alcançar o Google. Aí ele vai fechar dessa forma aqui, ó. Vai fechar assim, ó. Ver se a mão hoje está mais alinhada. Perceberam que alguns espaços estavam em branco? Ah, moleque, tô ficando bom aqui no alinhamento, hein? Que eu sou ruim nessa mesinha aqui para desenhar. Melhorou, ó. Quem gostou aí da tabelinha, deixa o like de uma vez e dá uma moral pro professor. Então ficou aqui, ó, Word, COBOL, Windows, aqui ficou vazio. Excel, 6, Linux, aqui ficou vazio também. Mas vai ter a célula. Aqui também duas vazias. Aqui completo, porque qual que é o máximo? O máximo é essa aqui, ó. Vai obedecer sempre a maior. E aqui embaixo ficaram duas vazias. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 colunas, né? 1, 2, 3, 4 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 5 linhas. Colunas, linhas. Vamos fazer isso na prática agora, ver se vai dar certo? Vamos pegar esse aqui agora, selecionar, guia e inserir, tabela, converter texto em tabela. 4 colunas e 5 linhas. Ele já me deu aqui a resposta. 4 colunas e 5 linhas. Olha lá. 4 colunas e 5 linhas. Acertamos de novo. E ficou. Agora eu vou tirar esse aqui para não ficar tão feio. Página inicial. Vou mostrar tudo, desabilito. Olha se ficou igualzinho lá. Word, COBOL, Windows, um espaço em branco. Word, COBOL, Windows, um espaço em branco. Aqui mais um espaço branco depois do Linux. O segundo, ficou tudo junto aqui, ó. Até o Paint tá junto aqui. E nessa célula ficou. Aqui tem pegadinha. O pessoal acha que tem coluna, joga para cá e começa a confundir. PowerPoint, Oracle, Internet Explorer e Google. A maior coluna, a maior linha, na verdade. Outlook, SQL e duas em branco. É só isso. O que pode perguntar na prova, então? 3 coisas. Anota agora, tome nota. Em relação à tabela, onde ela se localiza? Guia, inserir. Pode perguntar só isso. Onde fica a ferramenta tabela? Fica na guia, inserir, grupo, tabela. E a ferramenta está aqui dentro, chama tabela também. Primeira pergunta, então, você já acertou. Segunda, quando você converte texto para tabela, quantas linhas e quantas colunas serão formadas? Você vai obedecer a regra sempre do maior para contar as colunas e vai separar por tabulação, sendo que a tabulação é uma setinha. Como que você treina isso? Pega o seu Word, habilita isso aqui e vai no seu texto, dê Enter para você ver o que é o Enter, tá vendo aqui, ó? Dê espaço, olha lá, espaço é pontinho, tabulações, vamos criar uma tabulação aqui, ó, para você ver o que é tabulação e treina isso para você memorizar. Uma vez só que você passar isso, fica difícil de aprender, então tem que passar mais vezes. E a outra pergunta foi a mais fácil, né, da questão número 1. O que vai ficar junto? Onde não tem tabulação. Isso na sua configuração padrão.
Agora eu quero desfazer isso, Fabiano. Eu quero desfazer essa tabela aqui, voltar ela para texto. É no mesmo local? Não. Mas perceba uma coisa que cai muito em prova. O tal da guia contextual. Vou clicar no texto aqui agora. Perceba que na faixa de opções ela está padronizada. Inserir, layout da página, referências e por aí vai. Está ali a faixa de opções toda padronizada. Quando você clicar na tabela que você acabou de criar, perceba que aqui em cima criou uma guia contextual, ou seja, depende do contexto. Isso é muito cobrado em prova em várias situações. Para converter em texto, você vai na guia Layout e tem a ferramenta aqui, ó, em dados, converter em texto. Aí você vai deixar marcado tabulações aqui, dá OK, volta ao que era. Porém, ele já preenche para você as tabulações aqui, ó. Aí já fica uma tabulaçãozinha lá, ó. Já dá uns tabs automáticos. A teoria que a gente vai passar agora está no nosso material que está à venda no site. Se você não tem, eu vou fazer o possível para que você dê print na tela, anote. Se você já tem, eu vou passar a página para você acompanhar. E a amostra está lá na guia download também, com 65 páginas. Caso você não tenha, queira conhecer, vá lá e baixe também, que tem o material completo, a parte de Windows toda completinha aqui, ó, nas 65 páginas. A gente vai estudar o Word da página 291 a 344. Então, se você tem o material, vá na página 291 para a gente iniciar agora. 291. Inicia o capítulo de Word. Eu vou passar uma breve teoria e, como eu falei, quem não tem, eu vou dar uma paradinha aqui, você dá um print, anota. Primeira observação que eu explico no início aqui do Word é o seguinte: são as faixas de opções do Word 2010, 13 e 2016. Elas são praticamente idênticas. Percebam que a singela diferença, a gente está com 2010 aberto em uso, que é esse aqui. Dá uma olhada, página inicial, inserir. A gente já trabalhou essas duas guias hoje. Então vai lá e revisa. Página inicial, inserir, página inicial, inserir. Está aqui. Layout da página. Aí aparece aqui, antes do layout da página agora, aparece design. É uma guiazinha à parte que surgiu no 2013. Se você quiser acrescentar, clique com direito na barra na faixa de opções e pode adicionar. Então, questão de prova. A faixa de opções, ela é fixa, ela é engessada? Não. Você pode adaptá-la, inclusive criar guias com nomes específicos. Da mesma forma que tem aqui layout da página, você pode criar uma guia que se chama Minhas Ferramentas e agrupar aquilo que você utiliza mais no dia a dia. Então, ela pode ser editada conforme o gosto do usuário. As diferenças são bem simples. Então, o resumo da ópera nisso aqui. Fabiano, a minha prova cobrou hoje 2013. O meu material é 2010. Eu posso estudar? Pode, tranquilamente. Aí 2016, vai cair 2010. Pode? Pode, tranquilamente. Vocês vão ver que no decorrer desse curso e no material inteiro, todas as questões que você resolve, você consegue achar a resposta em todas as plataformas, sem diferença. Agora vai uma ressalva. Para o Windows, essa regra não se aplica definitivamente. Do Windows 7 para o Windows 10, tem uma diferença muito grande. Não que não tenha diferença de 2010 para 2016. É claro que há evoluções, o software vai ficando mais leve, mais ágil, a interface vai ficando um pouquinho mais bonita, mas no que tange a resolução de questões, a gente não acha diferença. É o mesmo Ctrl+N para negrito, Ctrl+S para sublinhar, as guias, grupos e tarefas. Vocês percebem que as guias são iguais. Apareceu a guia design, mas geralmente ela não aparece em prova, essa guia design. Então, assim, via de regra, pode estudar. Eu faço esse comentário aqui no início da apostila e vou mostrando algumas partes. Eu separei aqui as principais páginas para você estudar e a gente vai navegar por elas agora, que eu não vou passar a teoria inteira. São 53 páginas só de Word, com questões também, fora as questões que você tem lá para estudar. Então eu vou pincelar aqui e cabe a você dar uma lida, revisar e fazer o dever de casa. Vamos lá então, página 295 a 296, o nome das ferramentas, nome da janela. Ah, Fabiano, não tem não. Aproveita para dar print. Eu vou até aumentar aqui o zoom. Vou tirar isso daqui. Aproveita para você dar um print aí e anotar o nome. Eu vou falando aqui, ó. Em cima você já conhece, que é a faixa de opções. Está aqui por cima. Guias, grupos e tarefas. Aqui está a régua horizontal, onde tem as tabulações. E os tipos de tabulação estão aqui, ó. Eu vou detalhar isso um pouco mais embaixo no material, não precisa preocupar agora. Aqui tem o dividir janela, que você clica e divide a janela para trabalhar o texto em cima e embaixo. E tem outras variáveis aqui. O que cai muito em prova? Barra de status, ela fica aqui embaixo, ó. Ela mostra o status da página. Se você clicar com direito nela, você consegue mostrar
quantidade de caracteres, mais informações. Aqui mostra, por exemplo, seção, página 1 de 1, palavra 0. Mas se você clicar com direito e aumentar a quantidade de itens que você deseja que apareça aqui, você pode editar isso também. O zoom está aqui do lado, modos de exibição, cai bastante também esses modos aqui, compensa você dar uma anotadinha nisso e revisar, porque aqui está o cerne do Word, o núcleo dele. Logo embaixo tem a explicação, para que serve cada coisa. Os recursos, pessoal, compensa dar uma lida nisso. Mais uma vez, vou deixar aqui para você dar uma lida nisso. É importantíssimo que você entenda esses recursos, porque quando cai questão sobre isso, e vou te falar, a maior parte das questões para a VUNESP é aplicativo de escritório. Se você somar Word, Excel e PowerPoint, você tem maior parte das questões. Em segundo lugar vem o Windows. Então o que você tem que estudar mais? Os aplicativos de escritório, depois o Windows. É o maior número de questões que as provas cobram. Ah, professor, cai mais o Windows. De forma isolada, sim, concordo. O Windows tem mais questões do que o Word, mas se você somar Word, Excel e PowerPoint, essas três matérias do suíte de aplicativos, elas são mais numerosas do que o Windows à parte. Então compensa você estudar muito Windows e muito aplicativo de escritório para você ter mais da metade da prova garantida. O resto é para complementar e gabaritar. Tá aqui então, deslocamento. Não vou explicar isso aqui porque a aula vai ficar demasiadamente longa e o material está aqui bem, sou eu mesmo que digito. É como se você estivesse escutando a minha voz, quando você lê isso aqui. Ó. O detalhe que eu expliquei da faixa de opções, isso se aplica a qualquer guia, grupo e tarefa, pessoal. Eu mostro a setinha aqui no primeiro, você tem a guia, página inicial, cada guia tem seus grupos, aí eu explico mais para baixo aqui também. Dá uma olhada aí. A personalização da faixa de opções, eu explico aqui como que é feita. Backstage, pessoal, já foi cobrado em prova. Backstage, bastidores, atrás dos palcos, nos bastidores. É aquela guiazinha que ela não tá, deixa eu mostrar no Word, fica mais fácil. Você tem as guias aqui para edição, formatação do seu texto. Essa aqui, ó, guia arquivo, ela mostra o que está por trás. Ela não tem função de edição, como página inicial tem as principais, a guia inserir, guia layout da página. Essa guia arquivo ela é chamada de backstage, principalmente CESP. Gosta de cobrar esse conceito mais técnico. Mas é o que está ali por trás para você trabalhar com configurações um pouco mais avançadas. Explica isso aqui também. Ó. É onde você pode gerenciar seus arquivos, informações sobre eles, como criar, salvar, entre várias outras opções de configuração. Ela está aqui, ó, detalhada também. Aqui, guias, grupos e tarefas, bem desenhadinho também. As guias padrões do 2010, são só essas aqui. Aí eu faço um comparativo rápido com as demais guias, tá vendo? Tudo detalhadinho. Olha isso aqui. Com essa imagem aqui você já entende, você se situa no Word. É o que eu falo, o aluno para ele aprender, ele tem que ter uma visão ampla e depois mais específica. Se você entender o todo, aí eu sei que o Word ele é um editor de textos, um processador de textos, ele tem uma faixa de opções em cima, separada por guias, grupos e tarefas. São os três. Aí tem a guia, as guias são separadas por seus grupinhos e cada grupo tem suas tarefas. Eu preciso saber algumas dessas guias, eu tenho que saber o que tem dentro delas. As principais que eu preciso estudar: guia página inicial, que são só essas 5 aqui, guia inserir, que cai muito. Agora, de vez em quando, cai alguma coisa sobre layout, aí já vai ficando bem devagar, mas o que cai pesado são essas duas principais, página inicial e inserir. E aqui a gente detalha tudo, aqui para baixo. Ó. Agora a gente mostra um pouquinho da diferença da 2016, aparece a guia design aqui, mas não é nada assim que vai fazer diferença na prova, é bem tranquila essa parte. Eu anotei aqui, comecei a anotar, página 302 é a principal, aí vem 303, 304, aí pula 305, 306. Essa primeira parte aqui, pessoal, não tem jeito, tem que dar uma lida e revisada. Eu vou passar rápido aqui, ó. Tudo isso aqui é o núcleo do Word para a prova, não tem jeito. Essa parte aqui você tem que dar uma lida. Olha aqui, já corrigimos isso na matéria de Windows. Ah, mas por que isso aqui a gente corrigiu em Windows e ela apareceu em Word? Dá uma olhada no edital, lá vai falar o seguinte: interação dos aplicativos de escritório com o sistema operacional. É disso aqui que está falando. Olha aqui a área de transferência. O Office, vamos revisar? A gente já estudou isso aqui quando a gente fez uma questão, uma das aulas passadas. Agora vamos dar uma revisada. Falou sobre a área de transferência e falou sobre os últimos itens que ficam disponíveis. Eu não tinha visto isso ser cobrado em prova, mas já tinha no nosso material. Aí apareceu agora em 2019, perguntando quantos itens. Parece que o pessoal leu minha apostila e montou uma questão. Os últimos 24 itens ficam disponíveis aqui na área de transferência da guia página inicial.
Tá aqui, ó, eu mostrei na prática como que é feito. Qual que é a diferença da área de transferência do Microsoft, do pacote Office, para a área de transferência do Windows? O Windows armazena uma e ele fica ali na área de transferência esperando você colocar essa parte que você copiou para a memória, para você colar isso em algum local. Já no pacote Office, ele interage entre os Office. Por exemplo, esses itens que estão aqui na área de transferência do Word, se você abrir o PowerPoint, eles vão estar lá também, esperando para você colar entre o PowerPoint, o Word, Excel, e ficam os últimos 24. Anota isso aí. Na sequência vem aqui uns detalhezinhos. Colar especial, anota pelo menos a tecla de atalho. Pincel de formatação, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, é aquele pincel de clonar. Nós vamos fazer questão na próxima aula sobre ele. Você clica com o pincel de clonagem e cola isso no próximo. Dá uma lida nisso aqui. Só com isso aqui a gente vai resolver a questão da aula que vem. Te prometo, com essa leitura aqui você consegue resolver a questão. Não vou ler não, porque pode dar uma pausa aí, você lê, anota e resolve a questão sozinho. Isso aqui é o complemento, tem que ler também. Tá vendo? Vou dar até mais um zoom aqui, ó, para facilitar. Isso cai em prova, pessoal. Já caiu várias vezes essas dicas aqui, ó. Compensa dar uma lida nisso e levar para sua próxima prova. Aí com essa informação que eu te passei anterior, mais essa, você resolve várias questões, inclusive uma que a gente vai deixar para a próxima aula. Vamos seguir aqui no nosso material. 306 eu escrevi aqui, muito importante. Vamos ver o que vai ser. É o grupo fonte, sobrescrito. Tem 3 questões ou 2, só em uma prova que apareceu sobre sobrescrito e subscrito. A VUNESP, ela vai, como eu falei, ela pega uma ferramenta e vai rodeando ela, como a gente fala em Minas, vai tangenciando. Ela pega um pedacinho ali e vai rodando ali até zerar. Aí vai cobrando tudo isso aqui, ó. Por isso que eu falei que é muito importante. Dá uma olhada nessa tela. A quantidade de informações que tem aqui. Isso é regra, pessoal. Quando você bater o olho nesses ícones aqui, você tem que saber de cara o que significa esse tanto de letra A. É muito fácil. Você olha para esse A aqui, tem um A grande, com a setinha para cima, um com a setinha para baixo. Olha aqui, diminuir o tamanho da fonte, aumentar o tamanho da fonte, ou seja, um A grande com um pequeno. Aí você começa a associar a imagem à sua função. Isso na hora da prova te salva assim, de longe. Aqui já é um A maiúsculo e um minúsculo. Isso se chama IHC. Eu explico isso bem no início dos nossos cursos. Todo programador, todo designer de informática, quando ele vai criar alguma coisa, ele pensa na interface humano-computador. É uma matéria que se chama IHC. Você entendendo que o computador é dessa forma, por analogia, por raciocínio lógico, óbvio, você acerta questões inéditas. Então leve para a prova. O Fabiano falou comigo que tudo na informática tem que ter sentido. Então, se você achar lógica na questão, por mais que ela nunca tenha surgido, você nunca tenha assistido uma aula ou lido sobre aquilo, se você pensar como programador, como designer teria pensado para te agradar, para que você fique à vontade no computador, você acerta a questão. Basta você olhar os ícones, uma figura representativa muito próxima daquilo que ela faz. Eles tentam aproximar muito, é um estudo muito grande em relação a isso. Então vamos continuar aqui. Olha esse A com a borracha. Limpar toda a formatação. Eu não vou passar todos, eu vou deixar alguns aqui para você estudar sozinho, mas estude com esse raciocínio, com esse pensamento. As ferramentas, a localização, a posição, tudo foi feito com base no IHC, Interface Humano-Computador. Foi feito para você, então você tem por obrigação acertar isso na prova. Não dá para errar isso, é só levar lógica. É claro, uma bagagem básica, uma estudada, uma revisão, deu uma passada no material. Aí, com essa bagagem e um pouco de raciocínio, você gabarita fácil. Cor da fonte, tem um A aqui coloridão, vermelho, quer dizer que é a cor da fonte. Esse aqui, ó, efeito de texto e tipografia. É um texto mais desenhado, até parece que está fluorescente e tal, efeito do texto. Bateu o olho aqui, você consegue entender o que significa cada ícone e costuma aparecer na prova dessa forma. Aparece o ícone para você associar uma coluna com outra. Se você não souber isso aqui, não adianta nem encarar uma prova de informática. Isso é o básico e aprende fácil e rápido. Então isso era muito importante. A próxima página, então, vou ter que estudar também, 307. Cai demais. Ctrl D, a tecla de atalho para você abrir essa janela de formatação aqui, ó. Fonte. A caixa possui 2 guias, fonte avançada. Essa aqui, ó. Você vem na guia página inicial, grupo, fonte aqui, ó. Você abre, fonte e avançado. Tecla de atalho, Ctrl D. Fonte e avançado. Ela está bem detalhada aqui no que cai em prova. E esses aqui, pessoal, efeitos. A gente vai fazer mais uma questão que vai cobrar sobre isso. Sobrescrito, subscrito, taxado, taxado duplo.
sublinhado, uma série de coisas. Esse aqui, ó, muito importante, 308, chegamos. São os nomes das ferramentas do grupo parágrafo. Separei, desenhei um por um. Tá aqui, ó. Se você tem um material, esse compensa imprimir e andar no bolso. Memorizar cada um. Vamos fazer questão também na próxima aula sobre isso aqui. Como eu falei, pessoal, o material ele é feito para concurseiro. Não é um curso de informática para você sentar no escritório e desembolar lá. Isso você faz até sozinho, que é muito interativo o computador. Esse curso nosso ele é focado para você gabaritar a informática. Por isso que eu pego nesse detalhe, desenho um por um. Isso aqui eu pego, dou um print, coloco um efeitozinho, puxa a setinha, porque é dessa forma que você tem que levar para a prova. Vamos seguir aqui, 311, tabulação. Vou dar um pulinho agora, tabulação 310, começa aqui e vai até 311. Que eu falei que é o detalhe da tabulação, que é isso aqui, ó. Nesse canto aqui. Já foi perguntado em prova sobre tabulação e apareceu lá, tabulação esquerda, centrada, direita, decimal. Aí todo mundo errou. Dentro de sala de aula física, todo mundo errou, foi unânime. Simplesmente porque não tinha esse conhecimento dessa página aqui, ó. Os detalhes de tabulação. Esse aqui eu não vou explicar agora. Eu tenho aula já gravada no canal detalhando isso, explicando isso aqui que eu estou fazendo. Mas está tudo escrito. Se você seguir esse passo a passo aqui, ó, você consegue montar dessa forma. O único que eu vou mostrar aqui que eu acho interessante, esse aqui, ó, do decimal. Quando você coloca a tabulação decimal nesse ponto aqui, ó, se você coloca um número com vírgula, ele vai sempre manter a vírgula alinhadinha e vai crescendo para um lado um número, para o lado o outro, a parte inteira e a parte decimal, fica sempre alinhado. Tem alinhamento direita e esquerda, onde você coloca o último lá, por exemplo, você alinha a direita, aí o texto vai crescer para a esquerda. Essa tabulação ela é muito bacana, é como se você tivesse uma tabela montada, porém sem as bordas. Quem domina a tabulação consegue formatar um documento de forma incrível. Mas a explicação está toda aqui, como você executa isso. E tem aula também no canal explicando, como eu falei. 314, a gente já entra na guia inserir agora, com detalhe. Tá aqui, ó. Tem algumas coisinhas aqui, eu chamo a atenção para a página 319. A guia inserir tem mais alguns detalhes aqui. E na página 319, a tabela, que eu falei para vocês. Tá aqui uma explicação sobre tabela também. Tudo conforme edital. E aqui na sequência, aquele finalzinho do edital, gráficos, tá aqui, link, marcadores, cai muito essa questão de marcadores, eu explico passo a passo como você cria um marcador aqui também, referência cruzada, guias de referência, está tudo aqui. Esse material, uma lida nele e executando, como estudar informática, né? O pessoal sempre pergunta, Fabiano, como que eu estudo informática? Se você tem um norte, um passo a passo para seguir e consegue executar no seu computador, é a melhor forma, que você executa, você faz a questão no seu cérebro, ela vai ser executada e visualizando e depois com análise de questões, aí você fecha. Só assistir a aula e ficar assim observando o professor não aprende muito não, você aprende alguma coisa. Se você observa e pratica, você aprende aí mais que 60%, 70%. Depois que você assistiu, praticou e pegou questões e fez várias questões, principalmente daquela banca que você vai encarar, aí você fechou com 10, cara. Aí é 100% de satisfação na prova. Bom, a aula vai ficar muito longa, isso aqui é só rolar para baixo aqui, mas eu vou terminar só porque tem gente que não tem o material, só para você dar uma melhorada no Word, né? Vamos lá, 329, eu estou falando que tem uma coisa importante aqui. Ah, é o grupo texto, esse aqui nem se fala, né? Esse grupo texto cai demais. E vamos para 337, aí aqui vai explicar tudo sobre o grupo texto. 337, sobre seleção. Isso aqui é interessantíssimo, as formas de seleção. Tem aqui um resumo. Sobrescrito, subscrito, função de texto automático. Enfim, eu passei de forma mais lenta para você dar uma parada, dar print, anotar alguma coisa para te dar a oportunidade de estudar, mesmo que você não tenha condições de ter material. A gente entende, tem muita gente que a situação realmente está complicada, então a gente pode fazer para ajudar, faz. Mas se você tem condições de investir um pouquinho no seu conhecimento, vale muito a pena, porque o material muito bem trabalhado, vocês veem que o negócio é feito com carinho de verdade. A gente faz com riqueza de detalhe, todo ilustradinho. E mais para baixo aqui tem uma série de questões, tá? Essa questão, recapitulando, é a questão que estava com problema no taxado aqui, ó, no sublinhado duplo. Eu corrigi, tá no site. Só reforçando aqui, se você baixou o material anterior, baixa o novo lá para você ter ele atualizado. A gente corrigiu essa e mais duas questões que estavam com erro. Essa questão e todas as demais questões de Word a gente vai corrigir na próxima aula, então se inscreve para você não perder o canal, depois você vai procurar e não vai achar mais. Se inscreve para ser notificado da próxima aula.
e já dá um joinha se você gostou. Passei um pouco de teoria porque eu precisava mostrar onde estava localizadas as coisas, para quem tem o material saber onde estudar, o que marcar, as páginas importantes. Então a gente gastou um pouquinho de tempo a mais com teoria, quebramos um pouco a regra dessa playlist, que ela é mais focada em análise de questões, mas sempre que for necessário eu vou fazer isso, dar uma pincelada naquilo que é importante. Se você levar isso a sério, montar seu plano de estudo com categoria, com sangue no olho, você vai lá e faz bonito na prova. Beleza? Te espero então na próxima videoaula, correção de questões de Word. Um forte abraço e até lá!